Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos irmãos, graças a Deus por mais esse dia que o Senhor nos dá para a gente estar na sua casa, para a gente louvar a Deus no seu santuário, na sua presença. E é uma noite oportuna para a gente adorar o seu nome, adorar por tudo que Ele é, adorar porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura de geração a geração. Eu queria te chamar para abrir a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo de número 23. É um texto assim muito conhecido. O texto é bastante conhecido. Cada um de vocês, pelo menos se não sabe de cor, quando olhar para ele vai dizer, eu conheço esse texto. É um texto clássico da palavra de Deus. Uma das palavras do sábio Salomão, quando ele escreve o texto de Provérbios. A gente está numa semana de ceia, e essa semana é uma semana que a gente deve estar bastante atento a tudo. Eu disse a vocês último domingo para escolher 2 dias dessa semana para você jejuar. Não passe essa semana sem você jejuar pelo menos 2 dias esta semana. Pastor, mas o ideal é que eu jejue 1 dia. Isso precisa ser uma prática espiritual. 1 dia na semana precisa ser uma prática espiritual. Mas essa semana faz um pouco mais. Jejua 2. Jejua 2. Jejua 2 dias pela tua casa. Jejua 2 dias pela tua vida. Jejua 2 dias pela igreja. Jejua 2 dias pela obra de Deus. Se ainda não fez, faz durante esta semana. Se organiza para você poder tirar um tempinho de jejum, tirar um tempinho de buscar Deus através do jejum. O jejum é saudável. Jejum é saudável. Jejum traz tanto os benefícios físicos quanto benefícios espirituais. É saudável fazer jejum. Então, espiritualmente ele amortece, ele mortifica a carne para que o espírito seja exaltado. Então, você diz assim, a minha carne vai ser abatida para que o meu espírito possa ouvir a Deus, para que o meu espírito possa ouvir melhor. Há uma necessidade da gente estar com o coração atento, tá? Há uma necessidade de você estar com o coração atento à palavra de Deus, estar com o coração atento à voz do Senhor, porque esses dias Ele quer falar com a gente. Esses dias Ele está muito forte, querendo nos dar a direção certa, nos reposicionar, nos alinhar. Eu sempre digo que o maior propósito de Deus nunca foi salvar. O maior propósito de Deus foi nos reposicionar. Foi nos trazer de novo para a posição, para que nós pudéssemos recuperar o que Adão perdeu. O que Adão perdeu no Jardim do Éden. Ele quer devolver tudo aquilo que Adão jogou fora, que Adão, através do pecado, perdeu. Ele quer agora trazer para nós de novo. Então, o grande propósito de Deus nunca foi, o principal nunca foi salvar. O principal foi trazer a humanidade de novo para a posição. Foi trazer a humanidade de novo para o lugar certo. Então, eu acho que nós, mais do que nunca, a gente precisa estar dizendo, Senhor, eu quero estar no lugar certo. Eu quero estar na posição certa. Eu quero ouvir, entender. Porque
Alguns a dificuldade não é ouvir, alguns a dificuldade é entender o que Deus quer. Para outros, a dificuldade está alinhada em os ouvidos estão agravados, não consegue ouvir Deus. E Deus fala de tantas formas. Esses dias eu estava num sonho, né? E às vezes vem sonhos. E eu disse: Deus, o que tu quer falar comigo? Porque eu sonhei sobre algo durante pelo menos 3 dias seguidos, em condições diferentes, mas olhando era a mesma coisa. Eu disse: o que é isso? O que é isso? E eu tinha que entender que Deus estava falando. Nós estávamos viajando semana passada para Assis Chateaubriand, lá no Paraná. E de repente a gente está no meio da rodovia. E de repente um pássaro bate no para-brisa. Se esborrachou no para-brisa. Tá, tudo bem. É um pássaro que veio desatento, né? Entrou no lugar errado na hora errada. A gente andou mais uns 100 quilômetros. Outro pássaro bate no para-brisa. E agora esse pássaro não sai do para-brisa. Ele se enrosca no limpador de para-brisa e fica se debatendo no limpador do para-brisa. Os meninos olharam assim: nossa, outro pássaro. Eu falei: não pode ser só um pássaro. Não é só um pássaro. Não é apenas um pássaro, 2, que num curto espaço. E aí eu disse assim: Deus, o que tu está querendo falar com a gente aqui? Está viajando? O que o Senhor quer falar com a gente? Se é apenas mais um fato, é apenas mais um fato. Mas se é algo que o Senhor quer falar, não deixa a gente aqui desapercebido. A gente precisa estar alinhado, conectado. Alguém fala algo, alguém de repente tem uma atitude diferente. Às vezes em casa a gente se exalta diante de uma circunstância. Será que é por acaso? Às vezes está acontecendo alguma coisa, a gente precisa tentar. Às vezes alguém se levanta numa atitude diferente e diz assim: ué, o que aconteceu? E aí você tem que dizer assim: ô coração, calma, deixa eu entender tudo, deixa eu compreender tudo. O sábio Salomão diz assim: acima de tudo, ou numa outra versão diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Volta naquela outra versão que você estava. Pode voltar nela. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procede ou depende toda a sua vida. Agora vai para outra versão. Nessa versão diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, sobre tudo o que se deve guardar. Coração, às vezes ele é contaminado. Às vezes vem flechas, dardos. E aí você olha para alguém e você diz assim: alguém passa perto de você, estava distraído, não tinha te visto, passou perto de ti, não te viu, não te cumprimentou. Aí você não está com o coração guardado. Teu coração está. E ali você começa a conjecturar, dizer assim: meu Deus, não falou comigo, não quer, o que está acontecendo? E
Aí o sábio Salomão diz assim: ei, sobre tudo, sobre tudo que se deve guardar. Tem uma outra versão que diz assim: se tem algo que você precisa proteger, protege o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Procedem as fontes da vida. Eu estava falando com alguém esta semana, e essa pessoa veio falar e disse assim: meu coração está ferido, meu coração não está legal. Porque alguém que devia ter cuidado de mim não cuidou de mim. Alguém que devia ter me ajudado não me ajudou. Alguém que deveria ter me dado uma palavra não me deu. E naquela hora me veio algo muito simples, muito pontual. Eu ouvi aquela pessoa durante mais de 1 hora. Ela contou suas mazelas, contou suas dificuldades. Aí eu disse assim: porque isso talvez tenha a ver contigo. Tem a ver contigo. Eu disse assim: você acredita que Deus privou aquela pessoa de te ajudar? Mas ele podia ter me ajudado. Eu disse assim: Deus privou aquela pessoa de te ajudar. Ela passou por ti numa hora difícil, numa hora que você estava, e Deus privou ela, porque você tinha que passar por aquele lugar. Às vezes você tem que passar por alguns lugares e Deus priva. As pessoas passam, dizem assim: podia bem dar uma mão para Dulce. Mas aí ela sai, e aquilo parece que sai da mente daquela pessoa, e a pessoa não estende a mão. Aí daqui a pouco ela diz assim: mas o fulano, ela não guardou o coração, ela diz assim: mas o fulano podia ter me ajudado, não me ajudou. Podia ter estendido a mão, não estendeu. Deus disse assim: não toca. Ou Deus foi lá e colocou uma venda e disse assim: não precisa ver nada, eu tenho um negócio com ela, eu tenho um negócio com ele, eu tenho algo com esta pessoa, e ela precisa passar por esse caminho. João capítulo 13, versículo 7, Evangelho de João no capítulo 13, versículo de número 7. Jesus estava no Getsêmani. Chega Judas com uma multidão de gente, soldados, gente todo cheio de espada. O Pedrão já arrancou a espada dele, meteu no pescoço do Malco. O Malco, pegou na orelha, arrancou a orelha do Malco. Ele não deu para dar na orelha, ele deu para degolar. Mas foi esperto, pegou na orelha. Jesus foi lá, pega a orelha, cola de novo, sem cicatriz, sem sangue, sem nada. O Judas chega e dá um beijo em Jesus, o beijo da traição. E aí ele diz assim para Judas: ô Judas, o que acontece não entendes tu agora, mas entenderás depois. Nessa versão ali diz assim: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, você vai entender. Muda de versão lá. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas você saberá depois. Quando você está na luta, na dificuldade, na situação, no problema, você diz assim: por quê? Mas aí ele diz assim: o que acontece, você não vai entender agora, porque o propósito que eu tenho, o que está acontecendo agora, não é para agora, é para depois. E aí passa o tempo, e aí quando o tempo passa, você diz assim: agora eu entendi.
E eu disse assim, cara, Deus privou das pessoas te verem. Ah, mas foi muito duro. Deus estava te ensinando coisas. Eu digo lá em casa, às vezes a Eduarda diz assim, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Por que disso? Todo mundo pode ou não posso? Só porque sou eu? Eu disse não, porque o que Deus tem contigo é diferente do que tem com os outros. O que você passa é diferente do que os outros passam. O lugar que você anda é diferente do que os outros andam, porque o lugar onde você chega, os outros não vão chegar. Então, às vezes, a gente passa por alguns lugares e a gente reclama dos lugares por onde nós passamos. Você só está onde você está por causa dos lugares onde você passou. Eu só estou aqui hoje por causa dos lugares onde eu passei. Se eu cortar um pedaço da minha cruz, se eu cortar um pedaço eu não vou conseguir chegar. E eu não estaria aqui se eu não tivesse passado. Tem aquela velha máxima, aquela velha frase que diz assim, que nós estamos num lugar, como é que diz a frase? A gente chega num lugar, a gente está num lugar, porque, ou seja, você vê os tombos que eu levo, as pingas que eu tomo, mas os tombos que eu levo você não vê. É mais ou menos assim, ou seja, você vê quando os louros, as horas boas, mas na intimidade, as dificuldades que eu passo, ninguém está vendo. A gente olha para alguém e diz assim, eu queria estar nesse lugar. E aí o que acontece? O que você tem que fazer? Passar pelo mesmo lugar onde aquela pessoa passou. O caminho para chegar lá, ele tem um caminho. O que acontece? Abre aí para mim, Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo de número 15. Evangelho de Mateus capítulo 13, abre o 14. Jesus vai falar de uma profecia dada ao evangelista Isaías, quando ele diz assim, e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau grado com os seus ouvidos, fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Volta para o 14 para mim. Olha bem, ele diz assim, olha aqui. O segredo de tudo está, eu disse assim, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração da mágoa. A Bíblia vai falar sobre raiz de amargura. Raiz de amargura. Causa câncer, raiz de amargura. Você vai ficar doente por causa da raiz de amargura. Vai ficar estressado, vai ficar mal. Aí ele diz assim, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Aí ele diz assim, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, aqui está um segredo sobrenatural. Aqui está um segredo sobrenatural. O Isaías está falando, e Jesus aqui ele repete a profecia de Isaías. Ele diz assim, o Senhor falava, e eles não conseguiam ouvir. Ou ouviam com os ouvidos, mas aquilo não descia para o coração. Segura esse texto aí, abre Jeremias 25 para mim. Veio aqui agora. Jeremias 25. Abre Jeremias 25 aí, que veio um negócio doido aqui agora. Jeremias 25. Olha isso daqui. Meu Deus do céu. Olha isso daqui. Vem agora.
palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual anunciou a profecia a Jeremias e a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, meu Deus do céu, que ano? 13. Desde o ano 13 de Josias até o dia de hoje, período de quantos anos? Vamos entender o negócio. Desde o ano 13 até hoje, isso quer dizer período de 23 anos. Tem vindo a mim a palavra do Senhor e vou-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Ei, olha aqui. O profeta Jeremias diz assim, ele estava anunciando algo. Olha bem, aqui é pré-cativeiro babilônico. Pré-cativeiro babilônico. Teve pelo menos três momentos. Ano 606, ano 597, ano 586. O pior deles, ano 587 antes de Cristo. Antigo Testamento. Lá estava acontecendo algo. Olha bem, eles tinham que a cada 50 anos, dava 49 anos, no ano 50, que é o ano de jubileu, eles não podiam plantar na terra. Deus havia dado uma ordem, que de 7 em 7 anos, até o ano 49, eles davam no 7º ano descanso para a terra. E o ano de número 50 era ano do jubileu. Então não se plantava nada. Simplesmente eles passavam, colhiam no ano 49. E então, no ano 50, Deus iria fazer com que a semente que caísse na terra brotasse. E eles então colheriam daquilo, e aquilo seria a sobrevivência dele. Porque aquele ano era ano deles adorarem a Deus unicamente. Eles não plantariam nada, Deus iria dar. Só que passou 490 anos e eles continuavam plantando. A ganância de plantar e a terra produzir, eles venderem, eles esqueceram que Deus tinha dado um mandamento para eles. Então Deus levanta um profeta. Aqui Deus levanta o profeta Daniel. Aqui, ou melhor, Daniel vem na sequência, mas é contemporâneo. Levanta o profeta Jeremias, e o profeta Jeremias começa a falar todo dia. Olha bem, do ano 13 até o ano 20, até o dia de hoje, que é período de 23 anos, Jeremias todo dia, de madrugada, Jeremias levantava e dizia: se vocês não se converter, abre o 4 lá, para ver qual que era a palavra de... Também vos enviou o Senhor, enviou Jeremias 23 anos pregando. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, nem inclinaste os vossos ouvidos para ouvir. 5, quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais para sempre. 6, e não andeis após outros deuses para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, para que não vos faça mal. 7, porém não me destes ouvido, diz o Senhor. Mas me provocastes a ira com a obra das vossas mãos para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei, tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre seus moradores e sobre todas as nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam um objeto de espanto e de assobio e de perpétua desolação.
E farei desaparecer dentre eles a voz do gozo, a voz da alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, como também o som das mós e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto. Deus diz assim: eu vou tirar vocês dessa terra. Eu vou tirar vocês daqui. Já que vocês não dão ouvidos para aquilo que eu estou dizendo, para meu mandamento, eu vou tirar vocês daqui. Eu vou tirar vocês daqui. Abre Salmo de número 126. Segura essa e depois vamos voltar para cá. Abre Salmo 126 para mim. Vai lá para o Salmo 126. Ah, meu Deus do céu, aqui eles já estão voltando. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, Deus disse assim: eu vou fazer essa terra ficar deserta. Aí o que aconteceu? Salmo 126. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso. Eles ficaram fora da terra deles 70 anos. 70 anos. Então dizia aos gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas. Pode ir para o outro. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Vai para o centro e... Deixa eu ver aqui. Vai para o 125 aí, que eu já digo se é ou não. Ou se é 137. Abriu o 125 lá. É o 137. Ai, meu Deus. É isso aí. Aí ele diz assim: junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Esse daqui. Aqui eles estão lá no deserto. Deus havia tirado eles da terra, porque eles não ouviram a palavra do Senhor, não ouviram o que o Senhor dizia. Aí o Senhor diz assim: eles estavam em Babilônia, no deserto, fora da terra deles. E fora da terra deles eles diziam assim: junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. 2. Sobre os salgueiros que há no meio dela, ali penduramos as nossas harpas. Eles estavam dizendo assim: meu Deus do céu, a gente saiu da nossa terra, Deus nos tirou de lá, a gente veio para esse deserto, e aqui, lá, nós íamos para o templo para adorar, pegávamos os nossos instrumentos, adorávamos ao Senhor. Aí eles dizem assim: porque aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção. Aí ele diz assim: mas como cantaremos uma canção ao Senhor em terra estranha? É isso que diz. Os que nos destruíam, que nos alegrássemos, cantai-nos uma canção. 4. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha direita a sua destreza. Se não me lembrar de ti, apegue a minha língua, o meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Ele diz assim: eu quero voltar para Jerusalém de novo. Eu quero voltar para minha terra de novo. Eu quero voltar para o meu lugar de novo. Agora abre para mim livro do profeta Ageu. Deixa eu ver se eu estou certo. Vai para Ageu. Deixa eu ver se eu estou certo. Vai lá. É aqui mesmo. Olha bem, você já vai entender todo o contexto da história. Espera aí. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, a Zorobabel, a Selatiel, governador de Judá, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Irmão, deixa eu contar aqui um pouquinho do contexto para você ir para lá. O profeta Jeremias disse assim: 23 anos, Jeremias todo dia. Não ficou uma semana, não foi 2 semanas, não foi um ano. Foram 23 anos. Jeremias falando todo dia,
Todo dia o profeta dizia: vocês precisam mudar de atitude, você precisa fazer diferente. Até que Deus não aguentou, a taça de Deus encheu. Quando a taça de Deus encheu, veio a primeira leva. Na primeira leva, vieram em Jerusalém, os inimigos vieram em Jerusalém, pegaram os meninos, pegaram os jovens, bonitos, fortes, levaram para Babilônia. Dentre eles estava Daniel, Misael, Azarias, Ananias. Dentre eles estavam aqueles jovens que eram levados para o palácio, os intelectuais, os meninos que foram levados, ano 606 a.C. Veio a segunda leva, entraram de novo em Jerusalém, 587. Aí levaram de novo mais uma multidão de gente, tiraram de Jerusalém. Ficou só um grupo de pessoas em Jerusalém. Só que o povo não mudou de atitude. Ano 586 a.C., ele entra de novo. E agora ele saqueia tudo. Mata ao fio da espada os mais pobres. Destrói as casas, as famílias inteiras. Leva aquele povo cativo para a Babilônia. E destrói o templo no ano de número 586. Aí o povo que diz assim: está suando? No ano 586 levou todo mundo. Deixou a terra desolada, deserta. Aí, aqui, isso daqui não estava na minha pauta, era outra coisa que eu ia falar, foi vindo. Só para me ver algo aqui que eu quero compartilhar, ali, vai lá, vai para mim, Abacuque. Abacuque 1, e versículo 1 diz assim: peso do que viu o profeta Abacuque. Versículo 2: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Agora eles já estão lá no cativeiro. Agora eles estão clamando para voltar. Eles querem voltar para casa. Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Por esta razão me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Aí o Senhor diz assim, aqui o Abacuque diz assim: ei, Senhor, eu estou olhando para o povo e o povo é terrível. Eu estou olhando para o povo e o povo não se converte. Eu estou olhando para o povo e o povo não muda de ação. Eu estou olhando, Senhor, o juízo. Volta lá no 3 para mim. Versículo 3: por esta razão me mostras a iniquidade. O povo estava no pecado. Me fazes ver a opressão, pois que a destruição e a violência estão diante de mim. Eu estou vendo todo dia violência, coisas terríveis acontecendo. Versículo 6, vai, pula. Aí ele diz assim: fica tranquilo, eis que suscita os caldeus, os babilônicos, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre as larguras da terra. Tá certo? Porque suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre as larguras da terra, para empoderar-se de terras que não são suas. Jerusalém, para apoderar-se de terras que não são suas. Volta lá. Isso. Apoderar-se de terras que não são suas. Pode ir agora. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que o leopardo, mais esperto do que os lobos à tarde. Seus cavaleiros, ei, o que ele estava dizendo? O que ele estava dizendo? Eu vou suscitar os caldeus, eu vou levantar um povo. Quem comandava naquele tempo eram os egípcios. A nação mais poderosa daquele tempo era o Egito. Mas ele falou assim:
eu vou abater os egípcios. Uma outra nação vai subjugar o Egito, vai se levantar, e essa nação eu vou usar para poder oprimir o povo que não quer me obedecer. É isso que ele está dizendo no versículo 6. Volta lá para o 6. Suscita os caldeus. Essa nação vai se levantar, esse povo vai se levantar. Deixa eu concluir aqui o pensamento. Volta lá para Jeremias 25:11. Jeremias 25:11. Estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Olha a palavra profética do versículo 11. Olha a palavra profética do versículo 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia quanto tempo? 70 anos. Agora o povo entrou, foi para lá para o cativeiro, ficam 70 anos lá. Agora vai para Ageu 1:7. Abre Ageu 1:7. Vai direto no texto, para a gente não perder tempo. Ah, meu Deus do céu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. 8. Subi no monte. Abre o versículo de número 5 para mim. Abre o 5, 4. Isso. Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto a minha casa fica deserta. Deus está dizendo assim: eles voltam de lá, voltam do cativeiro, voltam para suas casas começaram a ser cuidadas, ornamentadas, preparadas. Aí o Senhor chama eles, diz assim: ei, calma aí, volta no 3 para mim. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto a minha casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Semeai muito e colhei pouco. Olha o que Deus está dizendo. Porque a prioridade deles estava colocada na casa deles. Cara, o meu melhor sofá, o meu melhor, tudo para minha casa é o melhor. Compro um tapete bonito para mim andar, faço um forrinho de gesso lá em casa, umas lâmpadazinhas bonitas, faço umas coisas lindas, gostosas. A minha casa vai estar, eu vou esticar, deitar no meu sofá, levantar. Aí o Senhor diz assim: calma aí, vocês estão semeando muito e estão colhendo pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não ficam saciados. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Vai para o 7. Aí ele diz assim: ei, considerai, assim diz o Senhor dos Exércitos. 8. Vão para o monte, subam um monte, tragam de lá madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxerdes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor. Por quê? Você está indo colher, você está esperando muito, mas está vindo pouco. Esse pouco, quando vem, ainda se dissipa, parece um vento. Aí ele diz assim: por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa. Eu vou repetir: por causa da minha casa que está deserta. Enquanto cada um de vós corre a sua própria casa, por isso retém os céus sobre vós. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho,
e a terra detém os seus frutos. Eu mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado, sobre o trabalho das mãos. Nada vai prosperar. Então Zorobabel, filho de Selatiel, Josué, filho de Josadaque, esse era o sumo sacerdote, o Josué. E todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus enviara. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Então o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. Quer dizer, o espírito deles que estava cabisbaixo, olhando para a terra, dizendo: nós plantamos, a gente faz, a gente é louco, a gente trabalha o dia inteiro, a gente corre para lá e para cá, está suado o tempo, mas nada produz. Aí ele suscitou o espírito dessa gente, e o espírito de todo o povo do restante, e eles vieram e fizeram a obra da casa do Senhor, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Vai para 2:7 agora. Vamos ler do 1, volta para o 1, fica bonito. No 7º mês, no 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Seatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Está falando do templo. Está falando do templo. Lá antes, lembra, ele está dizendo assim: vocês estão cuidando da casa de vocês, não estão cuidando da minha casa. Agora no 2 ele está dizendo assim: ei, o negócio é o seguinte. Quem é de vocês? Ele está dizendo assim: quem de vocês viu a glória do primeiro templo que Salomão construiu? Quem viu? A quantidade de ouro, de prata, de bronze, a quantidade de materiais preciosos que tinha naquele templo. Quem viu? E a glória que vedes agora não é como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela. Ora, pois esforça, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísse do Egito, meu espírito permanece no meio de vós. Não tema, meu espírito está no meio de vocês. 7, agora sim. Aí ele diz assim: 7. Farei tremer as nações. O Senhor diz assim: farei tremer as nações. E virá o desejado de todas as nações. Ou naquela versão, as coisas preciosas de todas as nações. Tem uma versão que diz assim: o desejado de todas as nações. E aí tem alguns que dizem assim, que o desejado de todas as nações é Jesus. E na verdade Jesus não é o desejado de todas as nações, porque nem todos professam Jesus como o único Salvador. Nem todas as nações gritam: Jesus é o Senhor. Mas a prata, o ouro, o bronze, esse é desejado de todas as nações. Aí o Senhor está dizendo assim: eu vou fazer tremer as nações. Eu vou fazer reis, príncipes, homens de todos os lugares da terra. Eles vão sentir no coração. E eles vão trazer as coisas preciosas. E eu vou encher esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, ele diz. Ele diz assim: as nações estão cheias disso, mas a prata é minha. Meu é o
ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele diz assim: a glória desta segunda casa, a glória desta última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar eu vou dar paz, diz o Senhor dos Exércitos. E aí ele continua. O que ele está frisando aqui? Meu Deus, o que ele está querendo dizer? E aí nós vamos voltar lá na primeira parte para nós fechar. Ele está dizendo assim, que primeiro o povo foi para o cativeiro porque não conseguiam ouvir. Ele diz assim que o maior sofrimento do ser humano é porque o ouvido. Diz o meu pai sempre dizia assim: menino, você quer fazer o que a cara dá. Minha mãe diz assim: deixa eu fazer o que a cara dá, menino. Quer dizer, a gente pensa e faz do nosso jeito. E não é o nosso jeito. A coisa mais difícil é entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele tudo fará. O mais difícil é entrar num ambiente de descanso, mesmo quando a coisa está terrível. O melhor lugar para se estar é no lugar da dependência. Todas as vezes que nós fazemos pelo nosso próprio esforço, que a força é minha. Quem é que está fazendo isso daqui? Eu estou fazendo. Não. O Senhor às vezes Ele nos tira de cena, porque quem tem que aparecer é Ele. O profeta, o João Batista, disse assim: importa que ele cresça e eu diminua. O profeta diz assim: importa que ele cresça e que eu diminua. E que eu diminua. Ei, ambiente de descanso, lugar de descanso. Pastor, eu estou sem emprego. Que ambiente você está? Falar para um menino hoje, eu disse assim: cara, eu já vi você passar por tanta coisa. Eu já vi você passar por tantas situações. Eu já vi dia que você não tinha gasolina para pôr no carro. Eu já vi dia que você não tinha dinheiro para comprar um litro de leite para dar para tua filha. Eu vi dias de você passar e eu vi você passar. E eu vi você passar. Falei: agora a coisa está bem melhor do que estava. Ele diz: muito melhor. Entra num ambiente de descanso, cara. Aprende a descansar, aprende a viver, aprende a estar num ambiente de descanso. Estava falando com a Terezinha, a Suelen ficou desempregada 4 meses atrás. E aí ficou desempregada. Começou a receber seguro. E mandou currículo e ninguém pegou. Aí no dia que ela foi lá receber a última parcela do seguro, ela veio aqui na igreja, pegou um envelope, disse: essa não é a maior oferta, nem a oferta que eu queria dar, mas é o que eu tenho hoje. Entregou a oferta. Quando ela vai para casa, ela olha no celular, tinha um monte de áudio. E ela foi ouvir o áudio. Era uma pessoa dizendo assim: pelo amor de Deus, me ajuda, vem trabalhar.
ambiente de descanso, lugar de descanso, lugar que a gente descansa no Senhor. Senhor, eu tô aqui, eu estou em Ti, eu dependo, a minha dependência está em Ti. Não estou lutando com as minhas forças. Eu gosto de 1 Coríntios 12, 9. Põe aí para mim. Não está no script, já que eu mudei tudo o script. Hã? Não, não é esse não. É 11, 9 então. Vê 11, 9. 2 Coríntios então. 2 Coríntios 12, 9. Ah, é. Isso. Isso mesmo. E disse-me: a minha graça te basta. Porque o meu poder. Sabe quando que ele se manifesta? Quando você vai se enfraquecendo, se enfraquecendo, se enfraquecendo, sumindo, 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 sumindo. Você vai sumindo. Aí ele aparece. O meu poder se aperfeiçoa, sabe quando? Na fraqueza. Sabe quando o poder vem, quando se manifesta, quando ele aparece? É exatamente quando você vai sumindo, 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 sumindo. Ele só disse assim: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Irmão, a gente às vezes passa por tanta coisa. Aí o que ele diz? A minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te completa. A minha graça te cobre. Sabe os dias, Vanessa, que a força é pequena? Sabe o dia, Davi, que a força é... Você diz: eu estou no meu limite. Aí a gente diz assim: eu acho que agora ele vem. Agora ele se manifesta. Porque eu já sofri tudo. Já não... Você diz assim: Deus, não aguento mais. Aí ele dá uma olhada para ti assim e diz assim: ô Tiagão, a minha graça te basta, cara. Parecia que ele ia jogar uma corda para te tirar. Parecia que ele ia fazer alguma coisa. Ele só diz assim: a minha graça, a minha graça, a minha graça, a minha graça, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele diz assim: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Naquilo que eu sou fraco, ele aparece. Naquilo ele se manifesta. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Ah, irmão, a pessoa te injúria. Nas injúrias. Quando as pessoas dão falso testemunho a teu respeito. Quando as pessoas te difamam. Ele diz assim: por isso eu sinto prazer nas fraquezas. Ei, teve dia que você se sentiu humilhado? Teve dia, Tiago, que você se sentiu humilhado? Teve dia, Davi? Fábio, teve um dia que você se sentiu assim, a mais indigna, a mais humilhada? Débora, Tawane, Thaís, Rogério, não tem aquele dia que a gente volta assim e diz assim, como é que diz assim? A gente se sente pior do que o cocô do cavalo do bandido. É isso, né?
Não é do Zorro, é do bandido. O cocô do cavalo do bandido. Sente mal, a gente sente um negócio, um aperto aqui dentro. Sabe aquele dia que você vai assim e diz assim: que droga que eu sou. Aí ele diz assim: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Ei, aquele é o dia de maior alegria tua, porque aquele dia era o dia que você estava aparecendo com o filho da irmã Maria, com o filho do nosso... Você ficou mais parecido com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré, porque ele sim, sabe o que eles faziam? Eles cuspiram nele. Eles arrancaram pedaços dele. O dia que você foi humilhada, ele estava dizendo assim: agora você está entendendo o que eu passei. Aí é que ele diz assim: eu sinto prazer nas fraquezas, porque na fraqueza é quando você sente a presença do Eterno. Ele fica mais perto de você, ele fica mais perto de ti. Nas fraquezas, nas injúrias, quando chegaram e te humilharam, as humilhações, foram as humilhações que Jesus, quando estava pregado na cruz, ele sentia aquelas humilhações, dizendo: você não é o filho de Deus, desce daí. Você não é o bonzão, desce daí. Nas necessidades. Passou necessidade? Nas necessidades. Nas perseguições. Você pensou que eu ia dizer assim: a vitória é nossa? Não. Ele disse assim: Fátima, a minha graça te basta. As dias de tristeza, de injúria, de perseguição, ele só faz assim. Ele diz: agora você está entendendo o que eu passo, o que eu passei, os meus sofrimentos. Aí ele diz assim: aquele dia eu estava fraco, minhas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias. Nas angústias por amor, de Cristo. Porque quando estou fraco, porque quando você está forte, arrastando tudo, foi você que arrastou. Mas quando você está fraco, a tua cabeça está olhando para o chão. As injúrias vieram, as difamações vieram, as perseguições vieram. Aí é o dia que Cristo aparece. É o dia que ele aparece. Aí ele diz assim: porque quando estou fraco, põe o 11. Fui nécio em me gloriar. Ele diz: eu fui louco quando eu quis mostrar quem eu era de verdade. Vós me constrangestes porque eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E ele diz assim: ainda nada só. Ainda nada só. Sabe aonde? Agora, volta no texto onde nós começamos. Mateus capítulo 13, versículo 14 e 15. Aí ele disse assim: nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis. Ele está dizendo assim: eu estou tentando te mostrar, mas você não entende. Ele pega uma parábola, e a parábola é a parábola da semente, e ele ensina aquele povo com a parábola. O povo diz assim: não entendi nada. Não entendi nada. 15. Porque o
coração desse povo está endurecido. Para de querer andar no teu caminho. Anda no caminho dele. Para de andar na tua vontade. Anda na vontade dele. Para de sonhar. Sonha o sonho dele. E ouviram de mau grado com os seus ouvidos. Fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos. E ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração. Aí ali entra assim: e se convertam. E eu os... Porque se eles ouvirem, compreenderem, o coração vai se converter. E eles serão